Fala, gente, tudo bem? Aqui é o Rickson que está falando. Nós estamos começando agora com um novo projeto do Movimento Águas Profundas, é, que, que é o podcast, né? A gente está querendo abençoar a sua vida através dos podcasts, nessa correria do dia a dia. E eu convido a você a se inscrever, seja qual for a plataforma que você estiver escutando isso agora. Se inscreve, acompanha a gente vai estar sempre trazendo uma palavra aqui rápida e profunda para que você seja edificado e para que você entenda mais sobre o reino de Deus. E eu peço que você mande esse link para alguém, esse áudio que você está escutando, mande para alguém, escute ele todo, porque cada coisa que será falada aqui pode mudar a sua história para sempre. E hoje a gente já vai começar com uma série que é fazer como Jesus fez, passar pelo que Jesus passou. E eu acredito que vai edificar a sua vida. E eu quero começar falando da obra da cruz, né? Eu acredito que você sabe que um dia o ser humano pecou, né? O homem pecou, a mulher, né? Adão e Eva. E um dia todos foram extinguidos da glória de Deus. Ninguém mais teve acesso à glória de Deus por causa do pecado. E Jesus ele vem na terra, morre numa cruz, né? Ele se entrega à morte, na verdade, numa cruz. E ele vai às mais baixas profundezas do abismo e depois ressuscita, né? Ressuscita e ele está ressurreto agora à destra de Deus Pai. E ele caminhou mais um tempo com os discípulos, mais um período de dias com os discípulos e mandou o Espírito Santo depois no dia de Pentecostes, enfim. Eu acredito que você sabe dessas coisas e eu quero dizer que nem sempre a caminhada de Jesus foi algo fácil, né? Nem sempre Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. E eu acredito que essa parte de ser 100% ser humano de Jesus acaba que, acaba que passou sim por problemas e por situações que, independente dele ser 100% Deus, mas isso também contribuiu, mas independente dele ser 100% Deus, ele estava sujeito aos mesmos sofrimentos que nós, os seres humanos, estamos, as mesmas provações, as mesmas tentações. E o que eu quero falar aqui hoje é sobre fé e perseverança. Mas, Rickson, o que isso tem a ver? Olha, Jesus, ele se mantém fixado naquela cruz por um motivo. E esse motivo sou eu e você, né? Nós somos o motivo que Jesus se pregou naquela cruz. Que Deus mandou seu Filho para morrer por amor a nós. Nós somos o motivo. Nós herdamos isso de Deus. Nós temos o dom gratuito da vida mediante o que Jesus fez. E na caminhada de Jesus, ainda que ele não tenha pecado, ele não tenha errado, ele sofreu sim as tentações que nós seres humanos sofremos. Ele sofreu sim as tentações, as provações, os sofrimentos, as traições. Ele sofreu como eu e você sofremos. E quando a gente pega a palavra, e eu gosto muito de falar disso porque quando a gente lê isso, deve ser algo que nos molda por inteiro, deve ser uma palavra que tira um peso de dentro de nós e nos transforma a respeito disso, a respeito de provações, que é aquilo que está escrito em Tiago 1:2, que Tiago ele explica um pouco a respeito da provação e da perseverança e, e como elas são boas para nós, né? E considerando a história de Jesus, você vai entender exatamente o que isso aqui quer dizer. Mas vamos ler aqui, se você quiser abrir sua Bíblia, minimize o Spotify, se você estiver escutando no Spotify ou YouTube, eu não sei, ou abre sua Bíblia, em Tiago 1:2. E em Tiago 1:2 fala: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha isso, cara. Olha isso, que incrível. Quando desenvolvermos a perseverança mediante as provações que nós passamos na nossa vida, mediante a nossa fé ser provada, nós iremos virar pessoas maduras e completas e nada vai nos faltar. Olha, a Bíblia está afirmando: vocês se tornarão plenamente maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, vamos fazer uma relação disso aqui com Jesus.
Quando você pega Jesus, ele estava lá, vestido em glória, rodeado de anjos, o adorando todo momento, a todo tempo. E aí ele se desveste da glória dele, ele abre mão de quem ele era, ele abre mão da adoração ali diária dos anjos. E ele desce na terra para morrer numa cruz. Cara, ó, imagina isso, imagina essa situação. E aí ele vem caminhando na terra como o Messias, faz sinais, cura pessoas, ajuda pessoas, né? Desenvolve pessoas, assim como a gente tem as histórias dos discípulos que foram totalmente, literalmente discipulados, transformaram totalmente as suas vidas. E também a gente tem outras histórias de perdão, de pecados que Jesus concedeu a pessoas que deveriam ter sido mortas ou retiradas do meio do povo de Deus, e Jesus concede perdão a essas pessoas. E Jesus passa por diversos tipos de problemas quando ele estava andando na terra. Um dos grandes, eu acredito que seja, eu não sei você, mas eu acredito que um dos grandes problemas que Jesus passa é justamente a questão de a todo momento existiam fariseus e escribas que tentavam contra ele. Olha que coisa chata. Já pensou, você está na terra, está felizão, né? Tá curando pessoa, está pregando o evangelho do reino, está ajudando pessoas, está ali amando pessoas e verdadeiramente tendo a motivação correta sobre a vida delas, querendo verdadeiramente ajudar. E aí vem um bando de gente, né, que se diz do alto escalão da igreja, né, os fariseus, os escribas, e vem questionar ao seu respeito, e vem questionar quem você é, e vem tentar, entre aspas, não, nós precisamos desmascarar esse cara aí, que ele é falso profeta, ele não é o Messias. E Jesus, eu imagino Jesus nisso, sabe? Jesus, assim, se despiu de glória, da glória que Deus deu para ele, para vir morrer por um bando de ser humano que não tava nem aí para ele. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como assim? Então, olha isso, olha o que Jesus passa. Jesus simplesmente fala, não, tranquilo, eu vou morrer para esses caras também que estão tentando me tirar, estão tentando aí me pegar em alguma coisa. Certa feita, só para você ter uma ideia, existe uma certa disputa ali política, né? O Império Romano estava em ascensão na época e muitos tributos e muita contestação vinha da parte de todos, né, dos israelitas, a respeito dos tributos e muitas coisas que eram abusivas, né, para a época, né? E realmente o Império Romano cobrava impostos abusivos. Era quase um crime, né? Se você acha que o Brasil tá ruim, querido, não queira morar em Roma na época, não, no Império Romano e nas regiões lá que Roma comandava. E os fariseus, eles sabiam dessa situação, a Bíblia até relata isso, e os fariseus sabiam da situação que tinha essa rixa. E o que eles fazem? Eles viram para Jesus e falam, nós vamos pegar esse cara hoje. Aí vai até Jesus e fala, Jesus, é o seguinte, é lícito pagar tributo a César? E tipo assim, a Bíblia mesmo relata que se Jesus falasse que era lícito, ele entrava em conflito com as pessoas da época que ele estava cercado delas lá, né? Os judeus, os israelitas. Se Jesus falasse que não era lícito, automaticamente os membros, os soldados, né, os membros do Império Romano, os chefes, se irariam com ele, ficariam bravos com ele e perseguiriam para matá-lo. Então, de qualquer forma, Jesus estava na sinuca de bico, porque quando você pergunta um tipo de coisa dessa para a pessoa vai falar sim ou não, né? E aí percebe que essas coisas foram, sabe, muito chato, um negócio muito chato, que Jesus teve que passar por esse tipo de problema, por esse tipo de estar sempre ali, sempre cercado de pessoas que queriam pegar ele e acusá-lo de alguma coisa, e acusá-lo de blasfêmias e de profanar a lei, e de dizer que o templo é isso. E todo mundo queria sempre fazer alguma coisa para atrapalhar Jesus. E Jesus segurou firme, sabe? Ele não perde a paciência com essas pessoas. E aí Jesus, nesse conflito aí, simplesmente vira e fala, olha, traz-me essa moeda aí, essa dracma. De quem que é essa foto que está aí? Ah, é de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então percebe que, mediante a todas essas situações de provação, Jesus desenvolve algo que
que mostra a maturidade, a verdadeira maturidade, porque Jesus não estava ali contendendo com os fariseus. Jesus não queria contender com ninguém, querido. Ele queria salvar a todos. E a nossa missão é essa. Não é contender com a igreja A, com a igreja B, com a igreja C, com o pastor A, com o pastor B. Ah, o pastor faz isso. Ah, o pastor faz aquilo. Ah, o pastor falou isso. O pastor falou heresia. Ah, o pastor cometeu um agafe, um erro teológico. E a gente fica sempre buscando em que a gente vai pegar o pastor agora, em fulano de tal fez isso. Sabe? Existem muitas coisas importantes para a gente tratar no reino de Deus que não são especificamente de falar mal de pastor. E não é. Não é. Sabe, Jesus, ele não procurava humilhar os fariseus, ele procurava acrescentar a fé aos fariseus. E era por isso que ele respondia aquelas questões a ele. E mesmo quando eles não perguntavam, Jesus falava: por que vocês arrazoam isso no seu coração? Porque Jesus sabia o que eles estavam pensando e Jesus não queria que eles permanecessem com aquele pensamento retrógrado, aquele pensamento fechado e aquela falta de fé. Porque Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Então o que ele faz? Ele começa a ir atrás dos fariseus e fala: olha, por que vocês estão pensando isso no seu coração? Não pensem isso. Entende? Então, a todo momento, ainda que Jesus passasse por esses problemas, ele buscava edificar o corpo de Cristo, o próprio corpo, né? Ele buscava edificar a igreja, ele buscava transformar as pessoas mediante aprovações. Então percebe que quando Jesus faz isso, a fé dele é provada, porque a pessoa que prega paz, se ela não espalha a paz, ela é um hipócrita. Então, se ele vem anunciando o reino de Deus, se ele vem anunciando paz, se ele vem anunciando coisas como essa, como curas, se ele vem anunciando todas essas coisas, e ele chega diante de pessoas que tentam massacrá-lo, que tentam pegá-lo em alguma coisa, e ele simplesmente se ira com essas pessoas e começa a proferir maldições sobre elas, ele na verdade não era um profeta. Né? Então, quando ele teve a sua fé provada, quando realmente necessitou de Jesus mostrar quem ele realmente era, ele se mostra ser verdadeiramente o Filho de Deus que vem anunciar as boas novas. E quando tem isso, olha bem, quando a fé é provada, a perseverança tem o quê? Tem oportunidade de crescer. Então, Jesus, onde ele ia desenvolver a perseverança, onde ele ia desenvolver o propósito, onde ele ia desenvolver o alvo, como ele traçaria esse alvo. E a forma é essa, é com perseverança. Sabe, a promessa que havia sobre Jesus, que todos seriam salvos, todos seriam perdoados e que ele seria o último cordeiro a ser sacrificado, o cordeiro de Deus que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Quando ele olha para todas essas coisas, isso motiva ele de uma forma que nada para, nada o para. Então, não vai ser levante de irmão de igreja que vai nos parar. Não vai ser o irmão de igreja falar mal de mim que vai me fazer parar. Não vai ser a minha família ou os meus amigos caçoarem de mim a respeito da igreja que vai me parar. Por quê? Porque eu tenho firmado a promessa que eu estou alcançando. Eu tenho firmado aquilo que eu vou receber de herança. E é isso. A promessa, ela sempre irá nos sustentar na aprovação. E dessa forma, ela vai nos impulsionar a cumprir o propósito. Então a promessa sustenta na aprovação e nos impulsiona para cumprir o propósito da soberana vocação em Cristo Jesus. E querido, nós estamos aqui para ser provados sim, para passar por problemas sim, mas sobretudo nós desenvolveremos a perseverança. E quando desenvolveremos a perseverança, nós seremos plenamente, completamente maduros e nada vai nos faltar. Então, Jesus, quando ele percebe que nada falta para ele, quando ele chega diante da cruz e vê a humanidade toda sendo recebida por Deus, então ele ora: ainda que eu perdi minha vida, ainda que eu estou perdendo a minha vida terrena aqui, não tem problema, eu estou dando vida para um tanto de gente. Ainda que eu não tenha isso, não tenha aquilo, sabe, percebe que isso aqui foi escrito há muito tempo atrás. Então, calma aí. É necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Mas existia discípulo aqui, como é o exemplo de Paulo, um apóstolo, o apóstolo Paulo. Ele fala, salvo engano, em 2 Coríntios ou em 1 Coríntios, em uma das cartas que ele escreve, que ele sabe ter fome e sabe ter fartura. Ele sabe ter muito, sabe ter pouco.
sabe ter lugar para dormir, sabe não ter lugar para dormir. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por qualquer problema, segundo aquele que me fortalece, junto com aquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Ou seja, Deus me fortalece para passar por qualquer tipo de problema. E a gente olha e a gente vê a prova disso na cruz. Jesus estava passando por um problemão. Eu não sei se você concorda comigo, mas morrendo na cruz por um bando de gente que muitas das vezes passa a vida toda sem reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e profana o Espírito Santo e profana Jesus e fala mal e escarnece e comete calúnias. Jesus estava morrendo por essas pessoas. Jesus deveria falar, poxa, mas calma aí, eu estou morrendo por esse povo e esse povo não quer nada comigo. Eu não quero, eu não vou saber de morrer para eles não, eu vou viver porque eu não estou nem aí para eles. Mas Jesus não faz isso. Por quê? Porque ele estava com os olhos fixos na promessa. Porque ele sabia o que ele deveria fazer para que nós recebêssemos a vida. Então, a gente vê na cruz uma das verdadeiras simplificações da frase que Paulo fala posteriormente à vinda de Jesus. Que é, posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Porque Deus me fortalece. Porque Ele me fortalece. Ou seja, Jesus poderia passar por tudo. Porque Deus, desculpa, Jesus poderia passar por tudo, Jesus Cristo poderia passar por tudo, porque Deus o fortalecia, porque Deus estava com ele. E o Salmo 23 fala disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Salmo 23 é sobre Jesus descendo às mais baixas profundezas do abismo e tomando a chave da vida e liberando para nós aquilo que só era mediante a sacrifícios diante de sacerdotes. Porque nós agora podemos ter livre acesso ao que Jesus fez e somos co-herdeiros com Ele daquilo que Deus está preparando para nós na eternidade. Então, valeu a pena, né? Valeu a pena Jesus se entregar, pelo visto, né? Valeu a pena ele se entregar e ele sofrer e ele ter a sua fé provada e a sua vida massacrada na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que pudéssemos viver. Como Paulo diz, em nós opera a morte, para que em vocês opere a vida. Ou seja, se você se diz um cristão, e cristão faz o que Cristo fez, né? Em você deve operar a morte, para que em outras pessoas opere vida. Vida. Repete isso comigo, em mim opera a morte, para que nos outros opere vida. Andar como Jesus andou, fazer como Jesus fez, é passar por tudo que ele passou. E Jesus teve que passar pela morte para que em outras pessoas operasse a vida. E dessa forma, ele teve a perseverança completamente desenvolvida e nada lhe faltou. Ou seja, a plenitude está em verdadeiramente ter a perseverança mediante as provações, as tentações e os problemas. Porque dessa forma não é que as coisas ao nosso redor não vão acontecer, não é que o meu problema vai deixar de existir, mas eu simplesmente confio naquele que resolve os problemas para mim. Eu simplesmente confio naquele que me guarda e que está comigo e que verdadeiramente, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque ele está comigo. Ou seja, nada me falta. Nada me falta. Nada te falta, querido. Nada. Basta você encarar com bons olhos aquilo que Jesus fez por você. Basta você acreditar que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e que ele verdadeiramente veio para tirar o pecado do mundo. E ele venceu. Ele venceu sobre a morte. Ele venceu sobre os fariseus que queriam tentá-lo, que queriam fazê-lo cair, fazê-lo padecer. Ele venceu. E eu acredito que nós também podemos vencer quando verdadeiramente acreditarmos que nessa palavra, que a fé ela é provada. E quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de aparecer. Jesus teve sua fé provada e a perseverança nasceu. E ele passou pelo vale da sombra da morte sem que nada lhe faltasse. Ele estava no pior lugar do mundo, mas não é o lugar, os ambientes ao meu redor que me incentivam ou que me tentam. Não é os ambientes ao meu redor que me influenciam. Jesus estava passando por um vale de morte,
mas por onde ele passava, ele levava vida. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, onde tudo parece morte, nós temos o diferencial dentro de nós, que é o Espírito Santo, levando vida para todo aquele que deseja adquirir a vida. Amém? Eu espero que tenha abençoado sua vida. Eu espero que você saia diferente desse podcast. Eu espero que verdadeiramente o Espírito Santo fale com você. E nós vamos seguir na série. Então segue a gente aí, manda para o pessoal e fica atento nas notificações. Nós iremos divulgar sempre que sair o próximo podcast. E fica conosco, tá bom? Segue a gente nos nossos canais de comunicação. A gente tem o YouTube, que é Movimento Águas Profundas. O Instagram também, Movimento Águas Profundas, tá bom? Lá a gente tem sempre alguma atualização de algo novo que estamos lançando. E é isso aí, gente. Fica com Deus. Eu espero que você saia mais parecido com Jesus e mais motivado a viver como ele viveu. E se lembre, a promessa sustenta na provação, impulsionando o cumprimento do seu propósito. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Segue a gente lá. Tamo junto. Falou.